Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, eu tenho uma dica importante para vocês, tá? A nossa aula de hoje, ela tá interligada, ela tá linkada com a nossa aula anterior. Então, antes de eu começar a falar de qualquer tópico que está aqui no quadro, deixa eu dar 3 recados para vocês, tá? Na aula anterior, nós fizemos uma análise sobre a filosofia medieval e falamos especificamente de um indivíduo conhecido como Agostinho, que é um filósofo denominado de filósofo patricista. Tio Marquinho, o que danado é um filósofo patricista? Na aula anterior eu expliquei para vocês que filósofos patricistas são filósofos atrelados à igreja, tá certo? E Agostinho, que foi um filósofo no qual foi o tema central da nossa aula passada, eu comentei isso com vocês, que ele, além de ser patricista, ele deu grandes contribuições para a filosofia medieval, inclusive em alguns aspectos éticos, morais, passaram a ter uma reflexão muito ampla a partir das ideias agostinianas, pelo fato de que Agostinho, galerinha, ele pregou muito a ideia do maniqueísmo, né? Do bom e do ruim, do bem e do mal, quando ele criou a sua teoria de que o homem é responsável pelas suas atitudes, ou seja, o conceito de livre-arbítrio. Pode parecer até um pouco óbvio o que eu estou falando, mas é óbvio para hoje, né? Para a atualidade. Naquele conceito é o início, é o pontapé inicial. Então, como Agostinho ele é o primeiro filósofo que ele leva essa reflexão, leva esse pensamento, a gente dá uma importância muito grande em relação a ele, beleza? Então, qualquer dúvida pode dar uma olhadinha lá na aula anterior, mas vamos continuar por aqui, que hoje nós vamos falar sobre outro movimento filosófico medieval, que a gente denomina de escolástica. Antes de falar do que é a escolástica e qual é o seu objetivo, galera, preste atenção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Idade Média é o período que nós vivenciamos o apogeu da Igreja Católica em vários aspectos, ou seja, a Igreja Católica ela se caracteriza por ser a principal instituição do continente europeu de maneira geral. Mais forte que várias instituições estaduais, ou seja, mais forte do que vários reinos, mais forte do que outras instituições. Ela tinha um poder muito forte e cabe essa reflexão medieval sobre a igreja, porque a igreja faz parte da nossa cultura e a filosofia ela reflete isso. Então, vários campos filosóficos da Idade Média estão atrelados à igreja. Por isso que eu não posso fazer uma dissociação dos temas, ok? Bom, então, o que é a escolástica? Vamos lá. Raciocinem comigo. Eu vou primeiro fazer outra reflexão. Eu vou voltar de novo para esse contexto. Uma escola filosófica denominada de escola iluminista, que é uma escola lá do século XVIII, finalzinho do século XVII, século XVIII, onde vivencia o seu apogeu. Vários filósofos iluministas chamavam a Idade Média, que é o período onde a gente vai retratar isso aqui, de Idade das Trevas. Professor, por que vários filósofos, vários pensadores denominavam a Idade Média de Idade das Trevas? Vê só, para esses filósofos lá do século XVIII, o conhecimento simbolizava a luz e a falta do conhecimento levaria à escuridão, às trevas propriamente dita. E na cabeça desses filósofos, a Idade Média era a Idade das Trevas, porque era um período que não tinha conhecimento. Ponto. O que eu vou descrever para vocês agora vai de encontro a essa afirmativa lá dos iluministas, ou seja, de que não tinha conhecimento dentro da Idade Média. Esse fato ele é nulo, ele não existe. Por quê? Eu estou falando de filósofos, eu estou falando de teorias, eu estou falando de ideias que surgiram lá na Idade Média. Logo, essa afirmativa dos iluministas ela é questionável. Agora, também não posso negar que, como eu já tinha falado lá no início da minha fala aqui, no início do vídeo, o conhecimento era algo que ficava muito preso à instituição. Então, várias ideias filosóficas, vários conceitos eram associados ou presos à instituição católica, beleza? Bom, o que é a escolástica? A escolástica é um movimento artístico, filosófico, cultural que vai surgir na Idade Média entre o século IX até mais ou menos o século XIV. Não é uma data específica, mas aproximadamente ali, no finalzinho da Alta Idade Média até o final da Baixa Idade Média. Então, na cronologia histórica, a gente diz assim,
A escolástica é um período cultural, filosófico, que está ali desde o finalzinho da Alta Idade Média até basicamente o século XIV, que é que a gente diz que está a crise da Baixa Idade Média e o que a gente vai entrar na chamada Idade Moderna. Então, esse períodozinho ali, a gente vivencia o apogeu da escolástica. Simbolicamente, galera, o que eu digo que simboliza bem esse movimento é o surgimento das universidades, tá? Então, o que é a escolástica? A escolástica é um movimento filosófico, cultural, onde se buscou conhecimento amplo dentro de um espaço associado pela igreja. Conhecimento, pautado nas explicações religiosas. 2, pautados nas explicações racionais, filosóficas, científicas. Então, é um lugar onde vai tentar unir, vai tentar colocar vários conhecimentos, tanto do ponto de vista teológico, a gente não pode desassociar a igreja nesse contexto, mas também conhecimentos voltados para questões científicas, filosóficas, racionais, de maneira geral. Vê só, então, simbolicamente, a gente vivencia nesse movimento das escolásticas o surgimento das primeiras universidades do mundo, que são universidades lá da Europa. Então, se vocês pegarem lá e pesquisarem, as universidades mais antigas do mundo, elas datam desse período histórico no qual eu escrevi para vocês aí. Finalzinho da Alta Idade Média e apogeu da chamada Baixa Idade Média, que é justamente o período do ápice da escolástica, tá? Professor, e quando é que esse movimento ele entra um pouco em declínio, entre aspas? Como é um movimento muito enraizado e preso pela Igreja Católica, a gente diz que a escolástica ela entra em declínio com o final da Baixa Idade Média e o surgimento da chamada Reforma Protestante, com Lutero, com Calvino, onde várias ideias e vários conceitos vão começar a surgir e não estão atrelados à igreja. Então, quando as ideias surgem de outros lugares, que não são apenas da igreja, e são escutados, né, são aceitos, a gente diz que a escolástica ela entra em declínio, tá bom? Então não esquece disso. Vou ser bem objetivo aqui. Escolástica é um movimento cultural, filosófico, que buscava explicações da igreja, da ciência e da filosofia juntas. Um lugar que vai sintetizar isso na Idade Média são as universidades que vão surgir, tá certo? Ela vive seu apogeu na Baixa Idade Média, mas com a Reforma Protestante, com o Renascimento Cultural, onde outras fontes que não estão interligadas à Igreja Católica vão passar a ser ouvidas, esse movimento ele meio que acaba por ali, tá certo? Mas a sua importância é muito grande. Só que eu falei para vocês que as universidades elas vão surgir nesse expoente, vão surgir nesse contexto, nesse movimento, tá certo? E quando eu falo de escolástica, que é esse movimento que vai ter como simbologia o surgimento de grandes universidades, onde vai juntar, né, pensamentos atrelados à igreja com pensamentos científicos, racionais e tal, eu não tenho como falar do principal nome da escolástica, que é o Tomás de Aquino, tá certo? Tomás de Aquino, ele é um filósofo atrelado à igreja, tá certo? Ele é um filósofo que é o principal nome desse outro movimento aqui chamado de escolástica. E Tomás de Aquino, eu comentei com vocês anteriormente que o conhecimento estava muito atrelado à igreja, né? Então, quando Tomás de Aquino, ele era um integrante da igreja, ele era um integrante do clero, na verdade, ele estudou muito na igreja dois filósofos, um Platão e o outro Agostinho. Eu estou falando isso porque é bem interessante, porque daqui a pouco eu vou explicar um fato para vocês. É bem interessante eu falar de Agostinho e Platão, porque Agostinho ele é tido como neoplatônico, né? Ou seja, quando você entra nas ideias de Agostinho, você faz uma reflexão de Platão ali. Então, Aristóteles ele vai estudar muito, vai beber muito na fonte de Agostinho e de Platão. Quando ele está na igreja, ele vai ter uma missão, que é fazer transcrever, né? Estudar, entrar um pouco no universo de outro filósofo grego, que é Aristóteles. A partir do momento que Tomás de Aquino entra no universo de Aristóteles,
associado ao conhecimento que ele já tinha sobre Agostinho e sobre Platão, ele vai criar um conceito muito interessante para a escolástica. Vê só, gente, o que aconteceu é o seguinte. Existia um atrito, um conflito muito grande entre o conhecimento que era feito ali na igreja. Um grupo de pessoas da igreja já eram adeptos da filosofia grega, que eles chamavam de filosofia pagã na época, já eram adeptos de incluir nos pensamentos de Platão e de Aristóteles dentro do conceito filosófico, mas, por outro lado, existia uma pressão muito grande também interna dentro da igreja de outro grupo que, na verdade, eles queriam que a igreja, essa era a função deles, criasse uma teoria filosófica demonstrando que a filosofia e as ideias surgiram segundo as Sagradas Escrituras. E ponto. Sem querer dar ouvidos, né, numa linguagem entre aspas, né, sem querer entender, por exemplo, a filosofia grega, menosprezando. Pega aqui as Sagradas Escrituras e a gente escuta só isso. Então, qual foi a importância de Aquino, gente? Vocês entendendo esses dois lados da moeda, vocês vão entender. A ideia de Aquino foi juntar as ideias da filosofia grega associada à importância da igreja. Eu não posso dissociar isso, como eu falei para vocês. Então, gente, quando eu afirmo que Aquino ele é o principal nome da escolástica, eu afirmo para vocês que Aquino ele conseguiu fazer a junção, conseguiu fazer a fusão de conhecimento grego, filosofia grega, ideias gregas, e também não menosprezou, claro, ele era integrante da igreja, e exaltou a necessidade do conhecimento teológico, da importância do conhecimento associado à igreja. Então ele colocou esses dois conceitos. Quando eu junto esses dois conceitos e estudo os dois dentro das primeiras universidades que estão surgindo, ou seja, simbolicamente eu vivencio esse movimento chamado de escolástica dentro das universidades, tá certo? Ele vai criar um conceito ou uma escola filosófica dentro da escolástica que nós vamos chamar de tomismo. O que é isso, professor? É a associação das ideias aristotélicas, das ideias gregas, associadas às ideias religiosas, tá certo? Então, o grande feito de Tomás de Aquino foi juntar duas teorias e dizendo que dá para conviver com as duas. Por quê? Porque tem a existência, nós aqui, e existe a essência, que é o nosso amor por Deus, e uma coisa não dissocia da outra, não. Nós existimos, estamos aqui. A nossa essência, a nossa fé, até porque uma das frases mais utilizadas por Tomás de Aquino é essa aqui. Então, quando ele dizia que existia essência e existia existência, nós estamos existindo. Mas na nossa essência, nunca podemos esquecer, na visão de Aquino, que Deus é o princípio, tá certo? Então, a grande ideia de Aquino foi fazer com que as pessoas dentro das universidades que estavam surgindo passassem a conviver com duas visões distintas sobre conhecimento. A visão religiosa, que era muito importante para aquele período, como é até hoje, mesmo com parâmetros, né, diferentes, e a visão da ciência, da razão, da filosofia. Então ele conseguiu botar na universidade esses dois campos. Então a importância de Tomás de Aquino é muito grande, tá, gente? Eles, na verdade, publicou mais de 60 obras, tá? Eu destaquei um aqui, inclusive aconselho, se vocês tiverem como ler, A Suma Teológica, tá certo? Coloquei aqui que ele é um expoente da escolástica, e uma frase dele, para as pessoas que adoram textos dissertativos, a filosofia, vocês sabem, né? É um prato cheio para ideias e teorias para vocês que vão utilizar lá na redação no final do ano. Então, vou deixar essa frase aqui como reflexão para vocês, tá? A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Múltipla nessa frase. Cabe várias reflexões. Mas no princípio religioso e cultural também. Então não esquece disso, tá? Vou deixar isso como um mantra para você. E a frase da semana. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Uma frase de Aquino. Galera, preste atenção. Vou fazer um resuminho aqui de tudo que eu falei, tá?
Papai e caneta na mão, qualquer dúvida me procura aí pelas mídias sociais, pela plataforma da escola e tamo junto para tirar, tá? Presta atenção, a Idade Média vivenciou algumas escolas filosóficas, tá certo? Atreladas à Igreja Católica, mas vivenciou e foram muito importantes para a ciência, para a tecnologia, para tudo. Por quê? Dentre a escola filosófica no qual eu citei hoje, que é a escolástica, eu tenho por consequência o surgimento das universidades. E nós sabemos que as ideias, a teoria, o curso, o pulsar intelectual do mundo ocorre dentro das universidades, tá? Então a gente não pode menosprezar esse tipo de afirmativa. Então esse movimento chamado de escolástica era um movimento onde, por consequência, surgiram as universidades, onde a gente conseguiu conviver a teoria científica com os dogmas religiosos, com a teologia. E nesse movimento eu coloquei como principal nome o Tomás de Aquino, tá? Tomás de Aquino, ele conseguiu criar um conceito e uma boa convivência entre as visões teológicas e as visões científicas. Ele deu a harmonização necessária para que as pessoas não se prendessem apenas a dogmas religiosos, afirmando que o homem existe e o homem é a essência. E uma coisa não anula a outra. A essência está interligada à questão religiosa, à questão da fé, e a existência nós estamos fazendo aqui, tá certo? Galerinha, não esquece que a escolástica não é que ela vai entrar em desuso, mas essa corrente filosófica ela vai ser medieval, porque quando a gente vivencia a Idade Moderna, a gente vai ter o surgimento de outras instituições religiosas, a gente vai ter um movimento chamado de renascimento cultural, onde a gente passa a utilizar a razão, né? Passa a utilizar um resgate da cultura greco-romana, e aí a gente vai ter uma pluralidade de ideias. E no caso da escolástica, nós temos uma visão muito específica dentro do campo católico, tá bem? Galera, fiquem na paz, cheiro grande, valeu!